Sejam todos muito bem-vindos ao primeiro encontro do projeto Debates da Atualidade, uma iniciativa conjunta da TV USP e TV Unimep, que nessa primeira edição conta com o apoio do SESC Piracicaba, Exalc Sena USP Piracicaba, Unimep, OCIP Pira 21 e Imaflora. Na pauta de hoje, o tema proposto é Perspectivas para Rio+20. 20 anos após a realização da Conferência Eco 92, o Brasil volta a sediar um encontro de abrangência mundial para tratar de temas ligados à sustentabilidade do planeta em que vivemos. De 20 a 22 de junho, estadistas, cientistas, pesquisadores e ativistas de diversas partes do mundo se encontram na conferência oficial para discutir os rumos do planeta na tentativa de resolver a complicada equação do desenvolvimento versus preservação ambiental. E no decorrer do mês, acontecem ainda diversos outros eventos paralelos voltados ao mesmo tema. Em Piracicaba, para falar sobre a agenda proposta para a conferência e quais são as perspectivas para os resultados do encontro, convidamos 3 especialistas reconhecidos nacional e internacionalmente por suas contribuições em torno do tema meio ambiente e sustentabilidade, os quais chamamos agora para tomar seus lugares. Professor Dr. Carlos Clemente Serri, docente e pesquisador do Sena USP Exalc e membro do IPCC, Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas. Professor Dr. Paulo Afonso Leme Machado, docente do Programa de Pós-Graduação em Direito Ambiental da Unimep, pós-doutor em Direito Ambiental pela Universidade de Limoges, na França. Convidar também o professor Dr. Paulo Yoshio Kageyama, docente, pesquisador da Exalc USP, pesquisador em biodiversidade tropical e ex-diretor de biodiversidade do Ministério do Meio Ambiente. E para mediar essa conversa, convidamos o jornalista Fabiano Pereira, repórter da TV USP e docente da Faculdade de Comunicação Social da Unimep. Bom, boa tarde. É para nós um grande prazer receber todos aqui, agradecer a presença dos nossos convidados, agradecer a presença de cada um de vocês, né, que dispôs desse tempo, nessa sexta-feira à tarde, para juntos debatermos um tema que é cada vez mais constante nas conversas das mais diversas esferas da vida pública, né, e que tem suscitado grandes debates nas mais diversas esferas também, especialmente nesse ano, na qual o Brasil volta a sediar um evento de importância internacional, né, de visibilidade internacional, voltada ao tema sustentabilidade e meio ambiente, que é o caso da Rio+20. E duas das palavras, ou duas das expressões que mais têm tomado espaço na mídia no decorrer desse tempo que se aproxima da conferência são desenvolvimento sustentável, né, e economia verde, né? Parece que são as duas grandes palavras em torno dessa programação, que tem gerado muita expectativa, muita especulação até da mídia. E eu queria começar perguntando para os senhores, né, o que afinal quer dizer economia verde e desenvolvimento sustentável, né? Da onde vem esse termo e por que ele tem tomado tanta força na mídia e mesmo nos segmentos especializados, no meio científico, no meio empresarial, no decorrer desses últimos anos? Bom, em primeiro lugar, eu parabenizo os organizadores desse programa por trazer ao público os conhecimentos e as perspectivas desse encontro que vai acontecer no Rio de Janeiro, a Rio+20. Com relação ao desenvolvimento sustentável, é um tema que já foi discutido já desde o que nós chamamos uma conferência que houve na Suécia, há 40 anos atrás, e que depois culminou em 1989 com a definição da primeira-ministra daquele país, a Gro Brundtland, que ela propôs esse termo de desenvolvimento sustentável. Em simples palavras, são as habilidades que nós temos hoje para utilizar os meios
naturais que nós temos, sem comprometer essa possibilidade de uso desses recursos para gerações futuras. Então, é um desenvolvimento sem comprometimento das gerações futuras. Já o termo economia verde é um tema mais recente e é oriundo do problema que nós temos hoje no mundo sobre o consumo exagerado dos recursos naturais. A população hoje cresceu de uma maneira muito rápida, de 1,5 bilhão de pessoas em 20 anos, e isso trouxe uma série de problemas de impacto no ambiente. E esse impacto porque houve a necessidade de se utilizar os meios naturais para suprir as necessidades dessas 1,5 bilhão de pessoas que apareceram. E isso, então, gera uma série de impactos no ambiente. Então, para reduzir esse impacto no ambiente, é preciso ter uma maneira diferenciada do consumo. Os recursos têm que ser gerenciados de uma outra forma. Então, os bens de consumo, os processos de consumo têm que ser de uma maneira diferente do que é hoje. Daí vem, então, a economia verde, né? Para gerar possibilidade que nós possamos viver bem sem comprometimento das gerações futuras. Basicamente, a economia verde é uma maneira de nós, inclusive, abrirmos possibilidade de trabalho para... Hoje nós temos de 975 milhões de pessoas sem emprego. E nos próximos anos, até 2050, se caminharmos dessa maneira, nós teremos 2 bilhões de pessoas sem emprego. Então, a maneira de conseguir resolver essa desigualdade é ter uma nova dimensão do consumo, mas através de processos mais verdes, mais limpos. Então, daí vem esse termo, uma das origens desse termo economia verde. Agora, o senhor fala dessa questão interessante, já começar falando dessa questão do consumo, porque, na verdade, grandes especialistas, cientistas, e assim, a exemplo dos senhores e também muitos ativistas, culpam justamente o consumo, né, o consumo desenfreado, né, a necessidade do aumento da produção para gerar emprego, para, então, se atender às demandas de uma população crescente, né, como o grande vilão do Estado, principalmente a questão ambiental, chegou hoje. Como é que vocês avaliam isso? Porque talvez a grande equação a ser respondida, e eu não sei quem tem a resposta, ou se alguém já tem a resposta, é como aliar essa questão da crescente demanda, por exemplo, por alimento, já que a gente tem uma parcela considerável do mundo hoje que não se alimenta adequadamente, não tem acesso a uma alimentação adequada, não tem acesso, por exemplo, à água potável de qualidade, né? Não tem acesso a outros bens de consumo, dos mais cruciais, vamos dizer assim, para a vida humana, com a necessidade de se conservar um planeta que é finito. Inclusive, nós conversávamos um pouco antes sobre isso, o próprio professor Serri colocava essa questão, que a gente vive num planeta finito, mas consome como se vivêssemos num planeta infinito, né? Como que vocês veem essa questão? Bom, descendo aqui, vamos dizer, ao nível de Brasil, digamos, já que nós temos, certamente, somos o país de mais rica biodiversidade, e é isso que está em jogo, né? A biodiversidade no mundo, vamos dizer, como utilizar e conservar adequadamente, né? O uso e a conservação que define exatamente a sustentabilidade desse recurso. E é esse recurso que nós estamos com preocupação com ele, e realmente não conseguimos, de fato, administrar bem isso aí, né? E, vamos dizer, o caso brasileiro do alimento que você cita é muito claro isso, né? Nós temos possibilidade, de fato, de produzir alimento saudável, né? Já que, vamos dizer, a agricultura familiar, por exemplo, com quem a gente vem trabalhando bastante, produz, vamos dizer, com 30% das terras, produz 70% do alimento básico, segundo o próprio IBGE. Então, nós temos aí uma contradição, na verdade, nessa produção de alimentos. Vamos dizer, enquanto 70% das terras, né, que são
agricultores patronais, digamos, o agronegócio, produz praticamente commodities. Commodities que não é alimento muito mais para a pecuária, vamos dizer, dos países ricos do que para o próprio alimento. Então, a produção de alimento em si não é, de fato, um problema. Na verdade, depende muito de políticas públicas adequadas, né? Que é o que e essa administração, de fato, dessas políticas públicas que é o nosso desafio, né? Eu quero dizer da minha grande satisfação de ter sido convidado, agradeço ao professor Fábio, Daniela também da Unimep e o Fabiano da USP. Esses dois canais universitários se reúnem para se fazer uma comunicação sobre essa primeira conferência internacional sobre desenvolvimento sustentável, organizada no Brasil pela Organização das Nações Unidas. Nas três vertentes que foram dadas dentro desse tema do desenvolvimento sustentável, a erradicação da miséria, a economia verde e a governança global, com a alegria de estar ao lado aqui do professor Serri e do professor Kajiyama, eu gostaria de acrescentar desse ângulo jurídico da governança total e global, que vem também da Rio+10, de Joanesburgo, África do Sul, que é a reflexão sobre a participação da população e o direito à informação. E é interessante, eu peço autorização de ver aqui o conceito que a própria ONU já deu na Declaração sobre o Direito ao Desenvolvimento de 1986, que diz que o desenvolvimento é um processo global, econômico, social, cultural e político, que visa a melhorar continuamente o bem-estar do conjunto da população e de todos os indivíduos, embasado em suas participações ativa, livre e significativa no desenvolvimento e na partilha equitativa das vantagens que daí decorrem. Então, vejam que não há esse desenvolvimento não pode ser pensado só de grupos minoritários, não pode ser pensado em esquecimento de segmentos da população. E como os dois painelistas que me antecederam já acentuaram, nesse sentido de equidade, de justiça social, na produção dos alimentos e no uso dos recursos naturais, que foram já bem colocados, a finitude, que não são infinitos, não se pode abusar do uso dos recursos naturais. Por isso é oportuno chamar, na questão do desenvolvimento sustentável, o princípio 8º da Declaração Rio 92, que associa produção, consumo e demografia. Quer dizer, é preciso um planejamento demográfico responsável, paternidade e maternidade responsáveis. Isso não está se pregando absolutamente nada que seja contra o direito à vida, mas um planejamento de acordo com a existência de água, de floresta, de fauna, de solo, tudo isso conjugado para que a população ali tenha recursos suficientes, juntamente com um consumo adequado e uma produção, como nós estamos pregando aqui na lei brasileira hoje, a lei de resíduos sólidos, a logística reversa, quer dizer, o princípio poluidor-pagador. Quem polui é responsável pela sua poluição. Agora, os senhores têm acompanhado, né, essas iniciativas da conferência nas edições anteriores, né? O professor Serri citou, isso é algo que tem praticamente 40 anos. Né? E o que vocês veem, principalmente em relação a Rio 92, no que efetivamente se avançou e onde estão os pontos críticos onde a gente encontrou os maiores entraves aí para encontrar essa saída do chamado desenvolvimento sustentável? Então, a Rio 92 ficou realmente muito destacada porque é onde foram criadas duas convenções ou dois acordos globais, né, entre os países das Nações Unidas. Então, as duas convenções foram de biodiversidade e de mudança climática.
As duas convenções principais das Nações Unidas foram surgidas na Rio 92. E os problemas levantados lá continuam sendo os problemas, né? Por incrível que pareça. Depois de 20 anos, vamos dizer, o grande problema, por exemplo, destacando sempre o Brasil, né? Por ter a maior biodiversidade do planeta, o desmatamento, ligando as duas convenções, o desmatamento da Amazônia é responsável por 2/3 das nossas emissões de gás de efeito estufa. 2/3, 67%. Vamos dizer, para a gente destacar, se nós temos um vilão, destacar esse vilão, vamos dizer, esse grande desmatamento da Amazônia, que já está chegando a 20% da Amazônia, e que é responsável por 2/3 das nossas emissões, quer dizer, 1/3 é todo o restante, a indústria, os carros, enfim, até para a gente ficar um pouco mais digamos, sabendo que a gente não é tão vilão assim, a parte do vilão é mais forte, né? Esses 2/3 é responsável por desmatar a Amazônia e introduzir a pecuária de baixíssimo nível. Nessa discussão do Código Florestal, isso veio claramente na discussão. 200 milhões de hectares da nossa pecuária tem um rendimento de 1,2 cabeças por hectare, que é ridículo. A gente poderia ter 2 a 3 cabeças por hectare em média, é 1,2. E na Amazônia, especificamente, dos 70 milhões de hectares da Amazônia desmatada, 40 milhões de hectares é pecuária com 0,9 cabeças por hectare. Só dando um pouco de estatística para a gente entender. E 20 milhões de hectares são abandonados na Amazônia, que foram antigas pecuárias, fazendas pecuárias que foram usadas por pouco tempo. Enfim, então, nós vemos claramente, vamos dizer que, é lógico, no Brasil, dá para se exemplificar muito bem, vamos dizer, o que a Rio 92 trouxe para nós, né? Trouxe exatamente esses dois problemas, biodiversidade e mudança climática, que permanece até hoje, e a gente discute, inclusive, e que rebate, vamos dizer, faz rebatimento com o Código Florestal, que acabamos de ver o desastre que foi. O professor Paulo colocou muito bem essas questões. Na Rio 92, então, foram definidos a Convenção Quadro das Mudanças Climáticas, a Convenção da Biodiversidade e da Desertificação. São três compromissos naquela que nós chamamos Cúpula da Terra, que foi em 92. Para esse ano, agora, Rio 92, mais 20 anos, os temas que serão abordados não se referem muito ao que foi tratado na Rio 92. Não serão tratados assuntos de mudanças climáticas, porque tem uma convenção específica para ela, que é a UNFCCC. Não serão tratados assuntos de biodiversidade, porque existe uma convenção, assim como da desertificação. Então, são 7 temas que foram eleitos para serem discutidos. O primeiro tema é o emprego. Aquilo que nós acabamos de dizer. É uma preocupação muito grande com o emprego. O segundo grande tema é com relação à energia. Nós estamos usando muita energia fóssil e isso traz consequências ambientais que nós já todos conhecemos e que está sendo tratada em outras convenções. O problema das cidades. Hoje a população está dividida. A população dos 7 bilhões de pessoas, 50% vive na cidade, 50% no campo. Não era assim há 20 anos atrás. Tínhamos mais pessoas vivendo no campo do que na cidade. E com isso, com essa separação, agora em 2 metades, nós temos criado problemas para as cidades. Então, o número de megalópolis dobrou nesses 20 anos. E as pessoas vivendo na cidade, e as cidades não estavam preparadas para todo esse número de pessoas que
que nós tivemos aumentado, cria uma série de problemas nas cidades que nós todos conhecemos. Então, as cidades também serão discutidas. Como é que nós devemos ter uma cidade organizada para os próximos anos? O outro tema é a questão de alimentos. A produção de alimentos cresceu mais do que a população no mundo. A população do mundo cresceu em 26% nesses últimos 20 anos. E a produção de alimentos em 45%. Só que a distribuição desses alimentos está desigual. Então, nós precisamos tratar essa questão de alimentos. Um outro grande problema que vai ser tratado é a questão dos oceanos. Os oceanos estão aumentando de temperatura, estão se tornando mais ácidos, a produção de peixes está sendo reduzida. Então, os oceanos é um outro grande assunto que será tratado, assim como a água doce. Nós temos, hoje, pelo consumo da água, nós tivemos um aumento. Hoje, 87% da população mundial tem acesso à água. E isso não era assim há 20 anos atrás. Nós tivemos um aumento de 13% no aumento do consumo de água. A água já está ficando escassa em alguns locais. E um outro grande problema que vai ser discutido é a questão dos desastres naturais, como os tsunamis, terremotos. Isso é um grande tema. Então, para a Rio 92 mais 20, né, o Rio mais 20, ou Estocolmo mais 40, são esses 6 ou 7 temas principais, né, que vão ser tratados. Então, na convenção, ela não vai ser discutido muito o que nós fizemos ou o que nós não fizemos, mas perspectivas do que nós podemos fazer de agora em diante para esses 7 temas. Então, a convenção tem 2 grandes vertentes. Uma é aquela da economia verde. A economia verde, como é que nós podemos abrir espaço para 2 bilhões de pessoas terem acesso ao trabalho, para fazer isso de uma forma sustentável e diminuir a pobreza. Esse é um dos grandes metas dessa Rio 92 mais 20, né, o Rio mais 20. E a outra grande tema são as questões de acordos internacionais. Esse talvez seja o principal. Nós estamos numa proposta de criação de um organismo da ONU para tratar dessa questão de desenvolvimento sustentável. Hoje não é. Hoje esse tema é abordado dentro do PNUMA, que é o Programa das Nações. É um programa, não é uma convenção. Então, a ideia a segunda parte da Rio mais 20, o segundo grande tema é exatamente isso, onde terão possibilidades aí de discussão. Já começa a ter problemas, o México já se mostrou ontem, né, já se mostrou assim, não afeito a essa criação dessa unidade internacional. Outros países vão seguir talvez a posição do México e possivelmente a gente tenha uma bolha dentro da Rio 92, ou Rio mais 20, talvez impedindo essa criação de um organismo internacional dentro da ONU. Mas, de modo geral, esses assuntos eles serão tratados dentro daqueles 7 temas que eu mencionei prioritariamente, sem olhar muito o que fizemos, o que nós deveríamos ter feito. Inclusive, uma outra corrente de pensadores muito crítica, não só a agenda proposta para Rio mais 20, mas também nas edições anteriores da conferência, trabalha muito nessa questão. Eu queria ouvir a opinião do senhor sobre isso, que é aquela questão de que o documento, inclusive a versão final da declaração, que já praticamente está pronta antes do evento começar efetivamente, fala muito em recomendação, fala muito em iniciativa voluntária. Será que não seria a hora eu não sei também que mecanismos nós dispomos para isso, mas de se começar a impor algumas coisas de forma mais abrangente, de uma forma mais clara, com indicadores mais claros a serem atingidos, né, na questão da redução da geração de carbono, da questão da redução do desmatamento e coisas do gênero? Mas veja um detalhe. As questões avançaram até na Rio 92, na conferência chamada Conferência Internacional sobre Meio Ambiente
e desenvolvimento, veja a diferença de nomenclatura, era meio ambiente e desenvolvimento. Agora, tirar a palavra meio ambiente, que muitos criticam também, que deveria ser meio ambiente e desenvolvimento sustentável. Bom, é a questão da metodologia de se atingir as finalidades, os meios. Por exemplo, na governança global, se deve inserir um aumento à informação e tem havido dificuldades. Eu digo isso porque participo do Centro Internacional de Direito Ambiental Comparado, com sede em Limoges, sou vice-presidente desse centro. Atualmente, nesses dias, nesta semana, está se desenrolando uma das conferências preparatórias para esse evento agora de junho, em Nova York. O nosso presidente, professor Prier, que já veio aqui diversas vezes à Unimep, a meu convite, nos manda relatório diário. Eu recebi hoje o relatório sobre ontem, dizendo das dificuldades de se alargar o direito à informação. Então, vejam, nós aqui no Brasil tivemos recentemente uma lei que vai aumentar o acesso à informação, mas a nível internacional, alguns países hoje têm medo da informação, não querem alargar que o povo possa saber o que está acontecendo. Então, todas essas metodologias, o professor Serra, o professor Kajiyama falaram aqui, que são plenamente válidas, elas precisam do controle social. Quer dizer, não é assunto só do governo, é assunto da população a que os governos devem se submeter. Isso é democracia. Fora disso, é ditadura. Então, esse problema, por exemplo, aqui no Brasil, nós verificamos pela votação agora do acordo, da aprovação pelo Congresso Nacional Brasileiro, da vinda desse acordo que o governo brasileiro fez com as Nações Unidas, pelo menos nós vamos gastar 4.633.289 dólares. Quer dizer, 4,5 milhões de dólares, pelo menos. Quer dizer, nós precisamos empregar bem num país que tem tantas necessidades no campo da saúde, da educação, do meio ambiente. Agora, nós, diferentemente, o que já foi citado, o professor Kajiyama falou da Convenção do Clima, da Convenção da Biodiversidade, não houve tempo de se preparar uma convenção. E há assuntos sérios para convenções. Por exemplo, eu tenho reivindicado, apresentei em Limoges, estou apresentando no Rio de Janeiro, nosso centro vai fazer 3 dias de trabalho, 15, 16 e 17, antes do evento oficial. Nós vamos lá no Jardim Botânico, o Espaço Tom Jobim, vamos fazer um trabalho de juristas do mundo todo, Encontro Mundial de Juristas. Ora, eu estou apresentando um alargamento da Convenção de Espoo. Espoo é uma cidade da Finlândia, que é uma convenção sobre estudo de impacto ambiental e dano ambiental transfronteiriço. Isto é, se uma atividade proposta num país puder ter probabilidade de atingir ambientalmente os vizinhos, tem que haver informação, em primeiro lugar. Estou propondo que, além disso, dessa informação veiculada aos países vizinhos, haja a possibilidade do país que possa ser atingido comparecer ao país em que a atividade vai ser proposta, vai ser realizada, com os seus técnicos, com os seus especialistas. Quer dizer, a abertura da informação para aumentar a credibilidade. Porque, em meio ambiente, prever o acidente é muito importante. O professor Serra já dizia da questão dos desastres. Então, é importante prever o desastre, porque nós temos que anteciparmos e não correr atrás do prejuízo, que é muito mais difícil revertê-lo. Os vários pontos, né, os apontados, crise econômica, redução da pobreza, energia, consumo consciente. Agora, tudo isso é em função do uso, né, vamos dizer, não sustentável. Né, vamos dizer. Então, vamos dizer, o que se propõe é o uso sustentável e, vamos dizer, através de tecnologias verdes, né, através de incentivos, né, vamos dizer, a essa economia verde, digamos. E aí a gente tem que ver, vamos dizer, que os instrumentos utilizados são das convenções. Por exemplo, na Convenção de Biodiversidade, por exemplo, o instrumento mais importante que surgiu recentemente é o tal do REDD, né, que é, vamos dizer, o uso sustentável da floresta, sem derrubar a floresta, né, através de comunidades, vamos dizer, que dominam principalmente a Amazônia.
E esse mecanismo está sendo utilizado agora. A primeira comunidade indígena a fazer uso do RED foi agora, nesse mês. Então, está funcionando, de fato, os mecanismos, né, que são de economia verde. Quer dizer, como de tecnologias, de fato, que sejam verdes. E é lógico, no meu ponto de vista, tem que atender as comunidades pobres, as comunidades que estão lá guardando aquela biodiversidade e utilizando. Da mesma forma que na mudança climática temos aí o protocolo de Kyoto, né, na verdade, que foi um grande instrumento que poderia ter, vamos dizer, baixado, né, um nível de emissão de carbono, né, através dos países ricos, que, vamos dizer, termina agora em 2012 e estamos aí prestes a não ter um substituto do protocolo de Kyoto. Então, vamos dizer, eu concordo com o CR que os temas foram especificados, porém, ainda dentro dos grandes temas, que é de biodiversidade e mudança climática, que esses são os problemas que nos afligem no mundo todo, né? A estrutura do documento final, ela já está pronta. Porque a Rio 92, ou Rio +20, ela culmina aqui no Rio de Janeiro, mas várias atividades já vêm sendo feitas. Então, esse é o documento final que vai sair no final da convenção, que chama The Future We Want, o futuro que nós queremos. Esse é o documento. Ele tem hoje 150 páginas, evidentemente baseado já nessas reuniões prévias, né? Está bem claro, está dividido em 5 grandes partes e quer dizer, o ponto focal é a 5ª parte, né, que trata exatamente dessa parte institucional. Então, porque em uma semana ou 10 dias não se pode discutir e definir questões dessa magnitude. São precisas várias outras reuniões, assim como nós temos para cada convenção a Conferência das Partes, que a gente chama de COP. Então, no caso de mudanças climáticas, nós já estamos na 17ª COP, Conferência das Partes, e cada parte são todos aqueles, o professor Bola já pode depois conversar ou explicar melhor, mas partes são todos aqueles que ratificam, né, um documento internacional. Então, o Brasil é uma parte, uma pequena ilha é uma parte, mas não é um país. A União Europeia é uma parte no que se refere ao Tratado das Mudanças Climáticas, e assim como os países dentro da União Europeia são partes. Então, já existe uma estrutura desse documento, e está claro que vai ser dessa forma, que esse é o primeiro rascunho, Zero Words Draft, mas já temos, ontem já saiu o draft número 1, quer dizer, já é uma evolução desse aqui, né? Mas então, já está muito claro o que vai ser baseadamente, nesses princípios, que futuro que nós queremos, né? E nesses grandes 7 temas pré-agendados em reuniões anteriores, né? Aquela Johannesburg, né, Rio +10, foi um início, né, dessa pauta, né, e que ela anualmente são reuniões preparatórias para isso. Então, eu vejo que não sou tão cético com relação aos resultados que possam advir. Eu acho que existe uma corrente muito pessimista com relação aos resultados, né? Mas esses resultados não são apenas de uma reunião, né? E assim como na Rio 92, nós tivemos a assinatura de 3 grandes convenções, essa pode dar como ponto principal a formação do organismo internacional que trate disso com mais propriedade, dessa questão da economia verde. Se sair isso, já está muito bom. É lógico que existe o documento formal, né? Vamos dizer. Bom, eu participei
várias COPs, tanto de mudança climática como de biodiversidade, quando participei do governo. E a gente sabe que tem, vamos dizer, o documento formal, que é muito formal mesmo, né? Que já é feito até antecipadamente, como diz o professor Serri. Agora, a maior parte da discussão crítica é da reunião paralela, como foi na Rio 92. Na Rio 92 tinha, vamos dizer, os participantes da convenção oficial e tinha 10 vezes mais a reunião paralela, né? E com documentos também igualmente importantes. Então, eu trato, na verdade, eu acho que a participação social, como colocou o professor Paulo Afonso, é de fundamental importância. Então, vamos dizer, os governos, como eu já participei, os governos são muito formais e atendem ao Itamaraty, no caso, no Ministério das Relações Exteriores, é uma coisa muito fechada, de fato, é uma posição fechada. Agora, a discussão, na verdade, vamos dizer, a discussão mais crítica, aquilo que pode influenciar, de fato, a que países tomem posições, vamos dizer, sobre os assuntos mais críticos, é, de fato, o mais importante para mim. Né? Então, eu estou falando também, eu, por exemplo, vou participar de 3 eventos na Rio +20, um oficial e 2 paralelos. Né? Então, vamos dizer, no paralelo, vamos falar, por exemplo, sobre transgênicos. Por quê? Que transgênico? Transgênico está longe de estar. Por quê? Porque é um assunto exatamente meio tabu, né? Dentro da agricultura dita industrial. Agora, vai ter uma mesa crítica sobre o uso indiscriminado de transgênicos na agricultura brasileira, no caso. E é lógico que isso, a agricultura brasileira tem importância, de fato, para colocar uma crítica dessa e ter influência no mundo. Né? Então, é isso que eu acho que é o mais importante. Concordo com o professor Serri que, vamos dizer, a discussão formal é muito fechada, de fato. Mas, certamente, nós vamos ter muita coisa, novidade, muita coisa boa, muita coisa crítica, digamos, que pode fazer, vamos dizer, os governantes, né, do mundo pensarem seriamente sobre os problemas, né? Problemas mais reais, digamos. Nós temos que distinguir entre declaração e convenção. A convenção passa, além da assinatura do representante do Poder Executivo, passa necessariamente pelos parlamentos nacionais, que fazem a chamada ratificação. Então, uma convenção tem muito mais poder de exigência, de exigibilidade na sua aplicação. Mas a declaração é importante, porque a declaração vai dando o que? Vai dando política ambiental. Então, a declaração Rio 92, como a declaração de Estocolmo em 72, essas declarações geraram políticas. Por exemplo, eu tive a honra de ter feito parte de uma delegação pequena do Brasil para a Conferência de Siena, em 1990, que preparou 2 anos antes a Rio 92. Então, houve essa preparação em nível governamental. Depois participei, como o professor Kajima está dizendo, dessa parte não oficial, que foi a reunião de juristas, que eu fui coordenador geral, junto com o professor Prier e com o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, no Flamengo, com 150 juristas em 15 dias. Então, nesse sentido que o professor Serri, o professor Kajima disseram aqui, é claro, as declarações têm que ser trabalhadas com anterioridade. Agora, eu acredito que é muito importante, vital para o sucesso dessa conferência, a presença da imprensa televisiva e da imprensa escrita e radiofônica, no sentido de alargar a informação, porque está havendo uma tentativa de estreitamento, tanto que o professor Prier, na mensagem que me mandava hoje, dizia que na reunião oficial só vão ter lugar para 18 ONGs somente. Quer dizer, isso é muito pouco. Quer dizer, a sociedade civil tem que ganhar foros de credibilidade junto das Nações Unidas. Ela vem ganhando a oportunidade de se assentar lá. Não é qualquer organização não governamental que criou-se de um dia para o outro que vai sentar lá. Ela precisa ter representatividade, mas nós temos que dar credibilidade para a sociedade civil no sentido que ela possa receber
e exigir a cobrança da aplicação dos instrumentos que foram escritos e elaborados nessas reuniões internacionais. Até porque, como o professor Serri falou, apesar do documento já vem sendo trabalhado há mais tempo, e o que chega para a gente, na verdade, é o consolidado daquilo que foi desenvolvido no decorrer de um prazo maior, mas ele reflete, no final das contas, exatamente o pensamento desse grupo que trabalhou 2, 3, 10 anos. E aí eu queria aproveitar para perguntar para vocês o seguinte: essa ausência, por exemplo, nós já temos aí confirmada a ausência da chanceler alemã Angela Merkel, agora o primeiro-ministro inglês David Cameron também disse que não virá mais. Até onde isso reflete uma falta, uma certa queda no prestígio do evento, não só pelo evento em si, mas pela importância do tema a nível global? Como é que vocês avaliam essa questão? Tomando já empréstimo da citação do professor Serri antes, de que o México e alguns outros países o acompanham já, levantando algumas barreiras e alguns senões aí naquilo que o documento vem apresentando. Com certeza, vamos dizer, demonstra claramente o reflexo da crise, né? Vai se discutir, vamos dizer, desenvolvimento sustentável. Voltando novamente para o caso do Brasil, né? Eu gosto de colocar caso concreto e acho que discutir o nosso caso, né? Vamos dizer, é lógico que qualquer programa de desenvolvimento sustentável, de uso e conservação, por exemplo, desmatamento da Amazônia, que é 2/3 das nossas emissões, né? Equivalente a 2/3, o desmatamento da Amazônia. Para, de fato, reduzir o desmatamento zero, que é o que está se propondo, desmatamento zero da Amazônia, como é o da Mata Atlântica, Mata Atlântica atingimos o desmatamento zero, né? Então, vamos dizer, para chegar ao desmatamento zero, atualmente é 600 mil hectares por ano. É quase, vamos dizer, nós temos 20 milhões de hectares no estado de São Paulo. 600 mil hectares é 5%, na verdade, do estado de São Paulo, por ano. Então, é uma grande quantidade. Agora, para fazer isso, precisa recurso financeiro. Estou falando do Brasil, mas tem todos os países tropicais do mundo, né? Tanto na América do Sul, como na África, como na Ásia, os países tropicais é que detêm floresta tropical. Quer dizer, para fazer esse programa, precisa recurso financeiro. É lógico que eles não querem pagar a conta, né? Porque eles, na verdade, se aproveitaram por muito tempo desse recurso, né? Do mundo tropical, através da biotecnologia. Agora, na verdade, teriam que pagar a conta. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, só para dar um caso concreto, não ratificou a Convenção de Biodiversidade e não ratificou o Protocolo de Quioto da mudança climática. Quer exemplo maior do que esse? Por que né, o Obama, que disse que ia ratificar depois de eleito, não ratificou? É lógico, né? Então, vamos dizer, interesses muito maiores estão em jogo e eles estão em crise, né? Vamos dizer, todos sabem. Então, vamos dizer, esse esvaziamento é muito claro, na verdade. E isso depende muito de desembolsar recurso para os países em desenvolvimento. E num momento onde a economia do primeiro mundo é bastante delicada. O que o professor Serri falou a respeito da posição do México, que é a questão da criação de um órgão autônomo, como é a FAO, como é a Organização Mundial de Saúde, como é a Unesco, que cuida da cultura, é importante para o meio ambiente. Então, essa posição branda que está tendo o Brasil, os Estados Unidos da América e agora está aliando o México, de não criarem e continuarem com o PNUMA, que é o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Eu já trabalhei em Nairobi, não sei se o professor também deve ter ido a Nairobi, o professor Kajiyama também, que não estamos fazendo nenhum reparo por estar na África de maneira nenhuma e estar em Nairobi. O programa é levar de programa só dentro da ONU para uma organização que tenha mais autonomia e que tenha maior recurso financeiro. A questão, porque eu vejo daqui, eu estou olhando sempre esse papel, porque eu recebi hoje de Nova York, então é o problema que o embaixador chegou a dizer assim: vocês assistem direto o suicídio das Nações Unidas. Quer dizer, as Nações Unidas não prepararam bem, isso não é falta do Brasil, este evento que vai haver agora, nós vamos lutar pelo sucesso dele.
Mas esse é o problema, que já deveriam estar prontos esses documentos. Nós estamos no mês de maio para junho. Por que essa não vinda da chanceler alemã, do primeiro-ministro? Não é que eles estejam absolutamente desautorizando o Brasil, onde está sendo o sede do evento. É porque eles queriam clareza das linhas do documento que vai ser discutido. Quer dizer, é normal que quando chegar lá na reunião, as coisas já estejam mais ou menos acertadas, porque seria ilusório ou ingênuo que em 3 dias chegasse a um consenso de todas as nações que fazem parte das Nações Unidas. Mas deixar para agora, para mês de maio, ainda lá em Nova York, sem consenso, ainda agora um dos embaixadores presentes de algum país propôs uma nova ideia do ombudsman. Ombudsman, que é uma ideia até da Suécia. Eu tive até, quando eu fui convidado aí à Suécia, comemorar os 10 anos da Estocolmo, em 1982, eu fui em 82 e fui visitar o Ombudsman, que é um organismo que recebe críticas, que faz a mediação das críticas e cobra providências sobre as críticas recebidas. Quem sabe surge essa ideia em lugar da agência ambiental que não querem criar. Mas algum organismo de cobrança precisa surgir para não cair no vácuo a Rio+20, a Conferência Internacional do Desenvolvimento Sustentável, porque esse termo mesmo sustentável não é um termo tranquilo hoje, a sustentabilidade. Porque já até se diz que é um oxímoro, que quer dizer um desenvolvimento fere a sustentabilidade. Nem sempre estão de acordo. Então, às vezes, o capitalismo brutal, o capitalismo que não tem nenhuma coloração de verde, o esverdeamento desse capitalismo é nesse sentido, de ter uma nova roupagem que veja realmente a sociedade, a base e a economia tendo base no suporte ecológico. Não adianta, se não tiver suporte ecológico, equilíbrio ecológico, não se constrói felicidade no emprego e na economia. E que não seja só o verde do dólar, né? Isso mesmo, o senhor tem toda a razão, professor Fabiano, não é só o verde do dólar. Então, infelizmente, o papo está muito bom, mas infelizmente já foi indicado aqui que nós estamos próximos do final. Mas eu não queria terminar esse primeiro momento, antes de abrir para as perguntas, sem perguntar para os senhores quais são as suas expectativas para essa conferência, né? Que cada um de vocês que vão estar envolvidos, né, em diferentes momentos dessa conferência, com o evento, alguns mais direto, outros mais indiretamente, mas o que cada um de vocês espera como resultado para essa conferência? Bom, como eu já disse, eu não sou tão cético quanto os resultados. Acho que a ausência dos grandes estadistas, como você mencionou, ele perde um pouco o brilho do evento, mas não compromete as decisões e o documento final. Então, eu vejo que o resultado dessa conferência, desse encontro, ele vai traçar políticas públicas que devem ser implementadas nos próximos anos. E o momento é agora. Se nós quisermos um sonho de ter um mundo ambientalmente, socialmente e economicamente sustentável, sem interferência nos direitos humanos, sem pobreza e com justiça, enfrentando os problemas que já foram mencionados de atenuação ou mitigação das mudanças climáticas, a queda dessa taxa da perda da biodiversidade e do desequilíbrio social, se nós quisermos resolver tudo isso, o momento é agora, não pode deixar para depois. E o momento tem que ser feito a partir de decisões políticas e técnicas. Então, eu vejo que o futuro, se nós quisermos que esse planeta consiga suportar 10 bilhões de pessoas, se espera que o nível de estabilidade do mundo como um todo chegue a 10 bilhões, se nós quisermos que 10 bilhões de pessoas possam viver
nesse planeta sem impacto, com dignidade, o momento é agora. Hoje nós estamos usando o equivalente a 1,5 planeta para nossas necessidades. E se continuarmos assim, precisaríamos de 2 planetas Terra, mas nós só temos um. E com o aumento crescente de população, temos que tomar ações. E a Rio+20 é uma ação concertada nesse âmbito. Então, eu creio que nós vamos ter documentos importantes e decisões políticas importantes que vão nos guiar para tomarmos as decisões de um consumo mais moderado e igualitário para toda a nossa população da Terra. Então, acho que o momento é agora. E essa é a Rio+20 veio nesse bom momento. Uma boa oportunidade. Eu concordo com o professor Serri. Vamos dizer, eu também não sou cético, ao contrário, vamos dizer. Eu acho que ela traz uma proposta que vai ser debatida, inclusive vai ser muito mais esclarecida, porque essa economia verde tem várias faces, né? Eu acho que pode ser uma face de monetarização, simplesmente, da biodiversidade, né? Vamos dizer, sempre sob o ponto de vista de quem domina a biodiversidade, quem tem biotecnologia, e que são os países mais ricos, né? Enfim, então, eu acho que a gente tem que ter uma visão crítica sobre essa economia verde, para não tornar ela, vamos dizer, uma coisa muito comum. Então, portanto, eu concordo que vai ter boa discussão, boas propostas, de fato, para a gente analisar. Agora, eu tenho mais confiança mesmo na influência do movimento paralelo, que já começou. Por exemplo, vamos dizer, o fato de nós estarmos prestes a ter a Rio+20, teve muito mais repercussão a discussão do Código Florestal, por exemplo. Vamos dizer, a palavra, a frase mais ouvida nesses últimos tempos, em todos os blogs, em todas as mensagens da internet, é veta Dilma. 2 palavras somente, né? Inclusive, sou plenamente a favor dessas 2 palavras, né? E isso vai ser a palavra de ordem, de fato, né? Então, vamos dizer, a nossa política interna vai ser muito influenciada pela presença, né, vamos dizer, prestes da Rio+20. Então, eu concordo plenamente, vamos dizer, que vamos ter um documento importante e vamos ter muita discussão crítica, de fato, em coisas muito importantes para o Brasil, nessas questões que nos afligem. E, como pede a palavra final, responsabilidade de falar um pouco tão simpático que veio até aqui, o Sesc Piracicaba, e também os telespectadores, no sentido também da minha crença que a Rio+20, que é a Conferência Internacional de Desenvolvimento Sustentável, vai extrair realmente alguma coisa útil para o planeta. E dentro disso é a valoração da participação da sociedade civil. E eu lembro um exemplo recente na melhoria das relações entre Uruguai e Argentina, Argentina e Uruguai, no caso da fábrica de papel e celulose em Frei Bentos, que gerou um processo contencioso na Corte Internacional de Justiça. Os argentinos só chegaram a um estado de pacificação através da força de participação em Gualeguaychú, no caso de insistir numa fiscalização conjunta dessa fábrica. Isto é, se não houver participação, não cai de presente no nosso colo a melhoria ambiental, como aqui na gestão do Rio Piracicaba, na nossa região, e como no caso do Código Florestal, que o professor Kajima veio de falar. Então, em tudo isto, a gente vê que o segredo não melhora a qualidade do meio ambiente e que é preciso se consagrar
o que está também num tratado do Rio-Uruguai, o princípio do não retrocesso da legislação ambiental. Aquilo que se conseguiu de importante no direito ao equilíbrio ecológico, não é possível voltar atrás. É daqui para frente. E não pôr o pé na marcha ré e fazer voltar quando grupos fortes econômicos e minoritários que querem impor as suas regras. É preciso, sim, ver uma pacificação de interesse, de ver se é possível acertar o capital com o trabalho, o capital com o meio ambiente. Mas é preciso também não retroceder para não haver a descrença da população e, por que não dizer, a desvitalização do planeta, a ausência de perspectiva de sobrevivência. Agradeço a todos aqueles que contribuíram com a sua presença e com as suas perguntas e, mais uma vez, de forma especial, ao professor Serri, ao professor Kageyama e ao professor Leme Machado pela disponibilidade de estar conosco aqui. Muito obrigado. Então, encerrando as atividades de hoje, lembramos que as atividades alusivas à Conferência Rio+20 continuam no decorrer das próximas semanas, com o lançamento em Piracicaba do projeto Cidades Sustentáveis, no dia 18 de maio, às 19 horas, com a exibição do documentário Nas Águas do Piracicaba, no dia 2 de junho, a partir das 15 horas, ambos nesse mesmo espaço no sábado. Agradecemos a presença novamente dos nossos convidados, professores Carlos Clemente Serri, professor Paulo Afonso Leme Machado e professor Paulo Yoshio Kageyama, o apoio do SESC Piracicaba, Imaflora, Pira 21, Unimep e Exalc USP Piracicaba, além de todos vocês que prestigiaram essa iniciativa. Informamos que o produto deste encontro, em breve, estará disponível pelo canal universitário de Piracicaba, o canal 13 da NET, e nas redes sociais e sites da TV USP e TV Unimep, parceiras na promoção desse encontro. Tchau e uma boa tarde a todos.